Amém. Louvado seja o Senhor, irmãos. Louvamos ao Senhor, irmão, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, ainda que de forma virtual, mas o Senhor tem nos feito fiéis em compartilharmos a palavra de maneira assim que o Senhor, a palavra não fique retida e que ela possa de fato chegar a cada um de nós, para que possamos de alguma maneira desfrutarmos juntos e ouvir o encargo do Senhor para essa semana. Então, essa semana, irmão, nós estamos concluindo o segundo volume, o volume 2, do Alimento Diário, cujo título é A Cumplicidade na Obra do Senhor. Tá, irmãos? Chegamos à quarta semana, cujo título é Autor, Apóstolo Paulo, parte 2, Senhor Jesus. Na semana passada nós vimos a parte 1 com o irmão Suênio, e essa semana nós vamos estudar a parte 2, que é exatamente esse o título, né? Autor, Apóstolo Paulo, parte 2. Tá, irmãos? E o encargo principal, o ponto principal dessa semana é que possamos, irmãos, sermos encorajados a nos posicionarmos pelo Senhor, pela pregação do Evangelho, completar a nossa carreira, seguirmos o Senhor, possamos ser vencedores. E, irmãos, o que eu mais toco nesse alimento diário é que, assim como Paulo, ele tinha um sentimento de imitar o Senhor, ele também clama para que nós, os irmãos, e as cartas que ele escreveu ali, algumas cartas, ele fala de nós imitá-lo. Assim como ele imitava o Senhor, nós possamos imitá-lo. Então, precisa ser para nós, irmãos, um modelo. Não imitar de qualquer maneira, mas a maneira de viver, a maneira de prosseguir. Essa precisa ser o nosso alvo. Tem também o nosso ponto principal, é seguir dessa maneira, imitando aquilo, o procedimento desses irmãos que estão à nossa frente. Louvado seja o Senhor por isso. Para começarmos aqui, irmão, vamos ler 2 Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 4, Senhor Jesus, versículos 6 a 8, tá? 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8. Eu vou ler todo, depois vamos tocar alguns pontos aqui, tá certo, irmãos? Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Senhor Jesus, Senhor, nessa noite, Senhor, vem falar para nós. Senhor, queremos ser esses. Senhor Jesus, Senhor, que já agora, Senhor Jesus, Senhor, podemos, Senhor, nesse momento, Senhor, nos voltar a Ti. Senhor Jesus, Senhor, vem falar para nós. Senhor, declaramos, Senhor, o nosso amor por Ti. Senhor, nos abençoa nessa palavra nessa noite. Ó Senhor Jesus, Senhor, queremos ser esses, Senhor, que amam a Tua vinda. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Bom, irmãos, esse versículo aqui, ele logo no início, é que ele está falando já pouco antes de Paulo ser martirizado, Paulo ser morto. Os irmãos compartilharam isso no Alimento Diário, não vou tocar nesses aspectos, mas aqui Paulo fala de que ele já estava sendo oferecido por libação. Então, irmãos, o primeiro ponto que eu toco, irmãos, é que ser oferecido por libação, creio que os irmãos sabem o que é libação, mas eu só dar assim, que possamos ter uma ideia geral do que seja isso. Lá no Velho Testamento, no livro de Levítico, ali nas ofertas, logo no início do capítulo, nos capítulos 1, acho que do 1 ao 6, ele fala de várias ofertas. E aquelas ofertas eram colocadas sobre ela a libação, era vinho, era derramado vinho sobre a oferta, para que aquele aroma suave subisse e o Senhor aceitasse aquilo como aquela oferta era feita. Então, aqui Paulo diz que ele era colocado sob libação, como libação sobre essa oferta. Então, Paulo já estava sendo oferecido por libação. O sentido dessa libação, irmãos, ele era vinho, então ele representa a alegria. O nosso serviço ao Senhor, ainda que por mais difícil que seja, irmãos, na experiência do apóstolo Paulo, ele estava aprisionado, estava preso, prestes a morrer, mas, irmãos, ele estava cheio de alegria. Ele se dava ao Senhor dessa maneira.
Irmãos, que nós possamos ter esse sentimento ao servir ao Senhor. Irmãos, quando eu falo servir ao Senhor, não estou falando simplesmente dos nossos serviços nas reuniões, né? Claro, já não está havendo reuniões, então não está havendo serviço de limpeza, né? Digo preparando o local de reunião para os irmãos receberem os irmãos, serviço de recepção, né? Não está tendo esse serviço. Então, quando eu falo serviço, não é isso. Mas a minha leitura da Bíblia cada manhã, a minha leitura do alimento diário, irmãos, isso pode ser um serviço, né? Eu posso servir dessa maneira, eu posso desfrutar da palavra e posso compartilhar com os irmãos. Irmãos, isso é um serviço. Então, precisamos fazer isso, irmãos, com alegria. Por mais difícil que esteja, precisamos fazer isso com alegria. Senhor Jesus. Veja só, irmãos. Filipenses capítulo 2. Aqui, irmãos, é aproximadamente 2 ou 3 anos antes de Paulo escrever 2 Timóteo, tá? Paulo escreve Filipenses. Aqui no capítulo 2, versículo 17. Olha o que Paulo fala. Senhor Jesus, entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Percebe, irmãos? Por isso que Paulo fala, já estou sendo já oferecido. Essa palavrinha aqui, irmãos, a nossa versão fala assim, que seja eu oferecido, mas é as mesmas palavrinhas, ou seja, é o mesmo tempo verbal, ou seja, ainda que eu esteja sendo. Percebe, irmãos? Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque às vezes nós podemos ter a ideia de que Paulo está falando algo do fim da sua vida. Não, irmãos. Esse era o viver de Paulo. Era o viver constante. Esses textos, irmão, que eu li aqui, no versículo 7, né? É muito comum estar sob as lápides das pessoas como o fim da caminhada, como o fim da jornada. Percebem isso, irmãos? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Mas, irmãos, isso que mais me impressionou essa semana é que isso é algo que precisa ser feito todos os dias. Todos os dias, irmãos, eu preciso combater o bom combate. Todos os dias, irmãos, eu preciso, versículo 7, todos os dias eu preciso combater o bom combate, eu preciso completar a minha carreira. Irmãos, cada dia nós temos um trajeto a percorrer. Os irmãos têm falado muito sobre isso. Não é, irmãos? Não é o meu estado final, não é como o Senhor vai me encontrar naquele dia, mas como o Senhor me encontra cada manhã. Cada manhã, as misericórdias do Senhor são renovadas, e nós podemos dar um reset, podemos dar um início, um novo início na nossa caminhada. E aí, irmãos, por fim, irmãos, todos os dias eu preciso guardar a minha fé. Senhor Jesus. Percebe, irmãos? Isso é algo que é diário, eu preciso praticar isso todos os dias, do meu levantar ao meu deitar. Eu preciso ser esse, irmãos, né, que combate o bom combate, que corre a carreira, Senhor Jesus, e que guarda a fé. Mais alguns pontos aqui, irmãos, a respeito de o bom combate. Essa questão, irmãos, do bom combate, é que todos os dias, o viver cristão é um viver de combater, é um bom combate. Nós podemos colocar aqui, irmão, que todos os dias nós temos uma batalha individual com a nossa própria pessoa, com a nossa vida da alma, com as minhas vontades. Eu tenho uma batalha. Irmãos, esse é o bom combate. Esse é o bom combate. Eu tenho uma batalha, irmãos, no mundo aí fora. O curso desse mundo me levando para longe do meu Senhor. Eu preciso ter uma batalha, uma boa luta, né? Nessa palavra é assim, lutando a boa luta. Irmãos, esse é o nosso sentimento aqui. Todos os dias eu preciso me levantar como se levanta para uma batalha. Não podemos, irmãos, estar brincando de vida da igreja. Mas o meu viver tem que ser o viver de combater o bom combate. 2 Timóteo, aqui no capítulo 3, no versículo 12. Olha o que Paulo fala aqui para nós, irmãos. Senhor Jesus. Ele diz assim, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Irmãos, louvado seja o Senhor. Irmãos, se o nosso dia a dia, se a nossa vida tem sido uma luta, uma batalha, irmãos, isso é um bom sinal. Não estou falando de lutar pelas nossas coisas, mas lutar a batalha da pregação do Evangelho,
de viver a vida adequada, uma vida cristã adequada. Irmãos, aqui diz assim, ó: ora, todos quantos querem viver piedosamente. Os irmãos em outras mensagens já compartilharam sobre isso, o que significa essa palavra piedosa, né? Piedade, é expressar Deus. Piedade não é ter pena, não é ser um coitado, eu tenho piedade. Não, irmãos, não é isso. A Bíblia nos ensina, a Bíblia fala para nós, irmãos, de que piedade é expressar o próprio Deus. Os irmãos usam a palavra deusdade, né? Expressar Deus. Sabe, irmãos? Isso é piedade. Irmãos, se eu quero viver piedosamente, irmãos, seremos perseguidos. Porque, irmãos, não é fácil. O mundo é contra o Senhor. O próprio Satanás anda ao nosso derredor, irmãos. Sabe, irmãos, esperando uma falha, como é que eu posso falar? Uma manhã que eu me levante sem desfrutar do Senhor, que eu esteja mais fraco, para jogar os seus dados na minha mente e dizer assim: você não tem jeito, você não vai conseguir. Irmãos, isso é mentira. O maior interessado na nossa vitória é o próprio Senhor. O Senhor é o maior interessado que todos os dias, irmãos, Ele olha para nós e nos encoraja. Quinta-feira, eu tive a oportunidade de participar com o irmão Suênio da live do Instagram, e eu queria encorajar aqueles que estão nos ouvindo. Todas as quinta-feiras, no Instagram da igreja, @igrejacg, nós temos lá uma live. E nós falamos exatamente sobre isso, irmãos. Sabe, esse período que nós estamos vivendo é um período que tem desmotivado, sabe, a nossa mente tem ficado cansada. Sabe, irmãos, nós estamos esgotados muitas vezes, mentalmente, fisicamente. E Satanás vem pregar mentira para nós, vem falar mentira para nós, de que nós não conseguimos, de que é melhor desistir de ser crente. Irmãos, isso é mentira. O maior interessado é o próprio Senhor. Deus não erra, irmãos. Deus não erra. Se Deus nos escolheu, porque Ele vai completar essa boa obra em nós. Senhor Jesus. Deixa eu avançar um pouco mais. Aqui fala, irmãos, de que se eu quero viver piedosamente, se eu quero expressar o Senhor no meu viver, irmãos, eu serei perseguido. Olha a experiência do apóstolo Paulo. Essa semana o irmão falou muito sobre isso, as dificuldades que o apóstolo Paulo passou, desde o início, quando ainda era Saulo, e que perseguia a igreja, desde aquele início, que Paulo se converte ao Senhor, que o Senhor aparece a ele no caminho de Damasco, e ele pergunta assim: Paulo, por que me persegues? E aí Paulo diz: Senhor, quem és tu? E o Senhor responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Irmãos, que visão maravilhosa. Paulo perseguia os cristãos, Paulo perseguia os irmãos, mas nesse momento o Senhor aparece para ele e diz assim: Paulo, por que tu me persegues? Irmãos, que maravilhoso, Senhor Jesus. Irmãos, quando nós somos perseguidos, né? Se eu quero viver piedosamente, eu sou perseguido, irmãos, o Senhor também está sendo perseguido. Por isso que eu encorajo, irmãos, que o Senhor é o primeiro, irmãos, sabe, a se levantar, como na experiência de Estevão. Quando Estevão invocava, Estevão viu uma visão maravilhosa, viu os céus abertos e o Filho do Homem em pé. Irmãos, não há outra passagem na Bíblia que fala que o Senhor está em pé, à destra do Pai. Mas aqui, quando Estevão invoca Senhor Jesus, o Senhor se levanta. Irmãos, o Senhor é o maior interessado. O Senhor é o maior interessado em nos fazer completar essa carreira. Senhor Jesus. E aí, irmãos, por que é tão difícil viver piedosamente? Porque eu preciso renegar, irmãos. Olha só o que diz Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, nesse mesmo sentimento, irmãos, de expressar o Senhor. Tito capítulo 2, versículo 12. Antes, versículo 11, diz assim: portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Amém, louvado seja o Senhor. Irmãos, essa graça também se manifestou a nós. Nós fazemos parte desse todos os homens, a quem essa graça se manifestou. E nós ouvimos, nós aceitamos isso. Nós seguimos o Senhor. E aqui ele fala assim, versículo 12: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa
e piedosamente. Senhor Jesus. Percebe, irmãos? Aqui fala que eu preciso renegar a impiedade, ou seja, aquilo que não expressa o Senhor. Irmãos, isso é uma posição. Irmão, os irmãos é que precisam fazer isso. O Senhor já se manifestou, o Senhor já nos salvou, o Senhor já nos apontou o caminho, nós já estamos seguindo a Ele. Agora, irmãos, na minha experiência, eu preciso renegar aquilo que não expressa o Senhor. As minhas paixões mundanas. Para quê, irmãos? Paixões mundanas, vivendo no presente século. Percebe, irmãos? Ou seja, é para o viver nesse aion, o viver desse mundo. Nesse século, o meu viver é um viver de renegar a impiedade, negar as minhas paixões mundanas, para que eu possa viver no presente século, de que maneira? Sensata, justa e piedosamente, expressando o Senhor no meu viver diário. Senhor Jesus. Irmãos, que o Senhor use de misericórdia para nós, irmãos. Cada manhã, irmãos, nós possamos ter esse sentimento de agradar ao Senhor, de viver inteiramente para o seu agrado. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Bom, irmão, vamos dar uma sequência aqui. Ó Senhor Jesus. Então temos o combate, mas também temos uma carreira. Tá, irmãos? 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9, fala dessa carreira. Ó Senhor Jesus. Vamos ler aqui do 23 até o versículo 27. Tá, irmãos? Diz assim, ó. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós, os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Paulo está fazendo essa comparação da carreira cristã com a carreira dos atletas num estádio. Senhor Jesus. E aí ele diz assim, irmãos, todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, louvado seja o Senhor, a incorruptível. Assim também corro eu. Assim também eu. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Percebe, irmãos, que essa carreira também é a luta, porque ele fala aqui, ó, assim corro e assim luto. Louvado seja o Senhor. Essa é a carreira cristã. Esse é um viver cristão adequado. É um viver cristão que tudo faço por causa do Evangelho. Tudo faço por causa da pregação do Evangelho, da boa nova. O Evangelho que foi falado a mim, o Evangelho que foi falado aos irmãos, precisa avançar. Senhor Jesus. Por isso, irmãos, que os irmãos têm nos encorajado, ainda que de maneira virtual, estarmos juntos, aqui, irmãos, desfrutando juntos dessa palavra. Claro, irmãos, não há comparação. Adriano compartilhou isso algumas mensagens atrás, né? O quão triste é vermos, né? Não vermos os irmãos aqui, as cadeiras vazias. Mas ainda assim, irmãos, nós somos encorajados a prosseguirmos, a prepararmos uma palavra, a desfrutarmos de uma palavra, para que possamos compartilhar junto com os irmãos, para que nós, juntos, numa só palavra, numa só direção, possamos avançar. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Então aqui Paulo fala, irmãos, de que essa carreira, essa corrida, ele fala aqui de um atleta que em tudo se domina. 2 Timóteo capítulo 2, 2 Timóteo capítulo 2, diz assim, ó, versículo 5, igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Aqui ele fala, irmãos, que o atleta em tudo se domina. E aqui, irmãos, diz que o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Então, irmão, nós temos uma carreira, nós temos o viver cristão, mas também nós temos uma norma. Irmãos, não tome essa norma como algo exterior, como leis exteriores, mas como um caminho,
como a maneira adequada de servir o Senhor, a maneira adequada de buscar o Senhor. E o Senhor já nos falou sobre isso. Irmãos, tantas maneiras o Senhor nos deu. Maneira tão simples, invocar o Senhor. Ó Senhor Jesus. Irmãos, não são só palavras, isso é clamar, invocar o Senhor. A gente sabe da história desde a de Gênesis, desde quando o homem reconheceu que ele era fraco, frágil e mortal. Capítulo 5 de Gênesis, fala lá que a Sete nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. E essa palavra Enos quer dizer o quê? Fraco, frágil, mortal. Irmão, se eu reconheço que eu sou fraco, se eu reconheço que eu sou mortal, irmãos, não há outro caminho a não ser buscar aquele que é forte e aquele que é imortal, é buscar o Senhor. E buscamos como, que diz o versículo? Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então nós vemos desde Gênesis até o fim, até Apocalipse, várias vezes os homens invocando o Senhor. Ó Senhor Jesus. Agora há pouco eu falei a respeito da experiência de Estevão, enquanto estava sendo apedrejado. Por que estava sendo apedrejado? Porque ele tinha esse sentimento, né, de viver piedosamente, de viver expressando o Senhor. Perseguido, foi perseguido. E aí ele é apedrejado, e aí ele invoca o Senhor, ó Senhor Jesus, e ele diz assim, recebe o meu espírito, e ele vê aquele céus abertos, e o Filho do Homem em pé, à destra do Pai, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Perdão, irmãos, Senhor Jesus. Então, irmãos, a carreira cristã, ela tem essas normas, tem essa maneira de correr. E a maneira, irmãos, Hebreus fala para nós. E aí eu quero encorajar os irmãos e eu quero ser encorajado. Senhor Jesus, Hebreus capítulo 12, versículo 1. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Ele diz assim, ó: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Irmãos, aqui fala que eu preciso como? Me desembaraçar de todo o peso e do pecado. Então, irmãos, são duas coisas que constantemente a nossa carreira cristã, irmãos, vai tentar nos desmotivar, nos deixar para trás. É o peso e o pecado. E aqui Paulo fala sobre isso, irmãos. Como é que eu faço? Eu preciso me desembaraçar de todo o peso, me desembaraçar de todo o pecado, para que eu possa correr com perseverança. Eu já compartilhei isso com os irmãos, eu acho que a palavra para mim mais difícil é perseverança. É algo que não tem fim, é algo que é constante. Irmão, mas perseverança, aqui fala que o que pode atrapalhar a perseverança é o quê? É o peso e o pecado. Como é que está a nossa vida, irmãos? Como está a nossa vida diante do Senhor? Os irmãos têm nos encorajado a pedir ajuda. Se eu não estou conseguindo, eu preciso pedir ajuda. Irmãos, não adianta querer correr com peso. Não estou nem falando de pecados, estou falando de peso, irmão. Nossa experiência individual, sim, irmãos. Eu reconheço que algumas vezes nós precisamos passar por isso, né? Passar por esse momento de que eu e o Senhor, claro, irmãos, mas, irmãos, não vamos deixar isso durante muito tempo. Quanto mais tempo, irmãos, nós demoramos nisso, distante dos irmãos, e o período que nós estamos vivendo tem facilitado isso, a distância uns dos outros, irmãos, isso pode nos deixar para trás, sabe? Essa perseverança pode perder a força, né? Nos fazer esmorecer e desistir da carreira cristã. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Irmãos, que o Senhor nos motive com a visão celestial. Assim como a visão que ele deu a Paulo, que mesmo diante do rei Agripas, Paulo pôde dizer, ó rei Agripa, eu não pude ser desobediente à visão celestial. Irmãos, que essa visão seja aquilo que nos aponta, aquilo que nos dá direção. Ó Senhor Jesus. Amém? Senhor Jesus. Bom, irmãos, vamos avançar um pouco mais aqui então. Aqui ele fala por fim, o fim de tudo isso, o fim de combater o bom combate. Vamos voltar lá para 2 Timóteo, né? 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4, versículo
7, ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Irmãos, guardar a fé aqui, ele é um resultado. Ele é um resultado de quê? É o resultado de combater o bom combate e de completar a carreira. Essa fé, ela é guardada. Essa fé, ela atinge a sua finalidade. A Bíblia fala que a finalidade da fé é salvar a nossa alma. Então, por meio de quê? De combater o bom combate, de esmurrar a mim mesmo, é assim que Paulo fala? E o que acontece? Eu prossigo na minha carreira e a minha fé é guardada. E aí, irmãos, o versículo 8 diz assim, ó: já agora, ó Senhor Jesus. Percebe, irmãos? Não é algo para o futuro. Paulo já estava sendo oferecido por libação. Paulo já estava combatendo o bom combate. Paulo fazia isso, completava a carreira, guardava a fé. E já agora, irmãos, não é o estado, não é o meu estado final. Perdão, irmãos, não é o meu estágio final, não é aonde eu vou chegar, mas é como eu tenho vivido, é o meu estado hoje, o meu estado, a maneira que eu vivo o hoje. Por isso que Paulo fala já agora, a coroa da justiça me está guardada. Ó Senhor Jesus, a qual o Senhor, o reto juiz. Irmãos, eu toco muito nisso, sabe? Aqui, irmãos, quem vai nos dar essa coroa não é o bom pastor, não é o supremo pastor, né? O bom pastor é aquele que vai buscar as ovelhas. Nós já tivemos experiência com o Senhor dessa maneira, aquele que vai nos buscar, né? O Senhor deixou as 99 e foi atrás daquela que se desgarrou. Sim, irmãos, esse é o bom pastor, ele vai nos buscar, irmãos. Tem o supremo pastor das nossas almas, aquele que nos apacenta, que guarda, né? Por meio de quê, irmãos? Claro, por meio da igreja. Por meio da igreja o Senhor tem nos guardado, tem nos apacentado, por meio dos irmãos, por meio das palavras que são liberadas para nós. Esse, irmãos, é o Senhor como bom pastor. Perdão, irmãos, como supremo pastor. Ó Senhor Jesus. E aqui, em versículo 8, ele fala que é o Senhor como reto juiz. É aquele que julga retamente. Irmãos, o Senhor não olha simplesmente, irmãos, para o que nós fazemos ou deixamos de fazer. O Senhor olha para nós de uma maneira tão especial. Ó Senhor Jesus, a maneira que o Senhor olha para nós, irmãos, eu creio que está revelado esse versículo aqui, sabe? Ele diz assim, ó: reto juiz me dará naquele dia. Aí Paulo acrescenta, irmãos, que maravilha, irmãos. Talvez os irmãos tenham falado, né? Se esse versículo tivesse terminado aqui, irmãos, talvez muito de nós não fôssemos encorajados a prosseguir. Porque talvez nossa experiência, eu não consigo combater o bom combate, eu não consigo completar a minha carreira, muitas vezes a minha fé não é guardada, percebe, irmãos? E aí talvez se tivesse parado aqui, por causa desse Senhor como esse reto juiz, ele fala, né? Me dará naquele dia. E aí ele continua, irmãos, louvado seja o Senhor, diz assim: e não somente a mim. Ó Senhor Jesus, e não somente a mim. Irmãos, tomem isso para vocês, irmãos. Eu preciso tomar isso para mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Senhor Jesus. Irmãos, que encorajamento. Não sei, irmãos, os irmãos são encorajados a isso, são encorajados por isso, por essas palavras. Irmãos, não vamos ler de maneira fria a Bíblia. Irmãos, o que o Senhor está dizendo aqui é que eu, Ian, os irmãos aí, onde vocês estão nas suas casas, irmãos, o que acontece aqui? O ponto é, irmãos, amar, não apenas o Senhor, mas amar a sua vida. Ó Senhor Jesus. Irmãos, que cada manhã nós possamos nos levantar desejando nos encontrar com o Senhor. Que o Senhor possa ser esses, irmãos. Que possamos ser esses, que a cada manhã levantam esperando a volta do Senhor. Irmãos, nós precisamos amar dessa maneira. Amar o Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Pois bem, irmãos. Senhor Jesus. Aqui diz assim, ó: os que amam a sua vida. Vou parar aqui, irmãos, mas se os irmãos depois puderem ler a sequência desses versículos, mais abaixo vai falar de Demas, o cooperador que abandonou Paulo. E ali ele, em contraste, fala que ele amou o presente século. Percebe, irmãos? Eu preciso amar a vinda do Senhor e não amar esse presente século. Como é que eu não vou amar o presente século? Amando a vinda do Senhor. Cada manhã, cada dia. Ó Senhor Jesus. Bom, irmãos, outro ponto nós podemos ver aqui é o seguinte:
é a respeito do amor. O amor, tá, irmãos? Senhor Jesus. O amor, aqui diz assim, ó, amando a sua vinda. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amando a sua vinda. Eu compartilhei, eu anotei até aqui assim, a estratégia de Satanás nesses últimos dias é esfriar o nosso amor. A estratégia, irmãos, do inimigo é esfriar o nosso amor. Por isso, irmãos, que muitas vezes nós somos desencorajados a não amar a vida do Senhor, porque nós estamos amando ainda o presente século, amando as nossas coisas. Irmão, não estou falando nada de pecado, de amar nada de pecado, mas amar muitas vezes as nossas coisas, aquilo que eu tenho, o meu, como é que eu posso falar aí, a minha experiências passadas com o Senhor, sabe, irmãos, isso precisa ser renovado todos os dias, todas as manhãs precisa ser renovado dessa maneira. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Bom, irmãos, outro ponto aqui, é que a estratégia desses últimos dias, estratégia de Satanás nesses últimos dias é essa, é esfriar o nosso amor. Os irmãos em mensagens atrás, mensagens passadas, falaram sobre isso, a respeito do mistério da iniquidade. Já tem agido esse mistério da iniquidade, irmãos. A gente também tem visto que, de acordo com Mateus capítulo 24, lá fala que, Mateus 24 capítulo 12, eu não vou ler, irmãos, por causa do tempo, mas Mateus 24 capítulo 12, lá fala que o amor de muitos esfriará. A gente sabe que aquele versículo no original tem ideia de quase todos. Senhor Jesus, irmãos, o amor de quase todos vão esfriar. Por isso que o Senhor certa vez ele falou, será que quando o Senhor voltar vai encontrar fé na terra? Irmãos, o amor de quase todos os filhos de Deus, quase todos os cristãos estão esfriando. Por quê, irmãos? Por causa do mistério da iniquidade, da estratégia de Satanás. Senhor Jesus. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Só um versículo aqui, irmãos, tá? Ele fala dessa estratégia de Satanás. Deixa eu só encontrar aqui Daniel, lá no Velho Testamento. Senhor Jesus. Daniel capítulo 7. Ó Senhor Jesus. Daniel capítulo 7, versículo, eu pensei que eu tinha anotado, irmãos, eu não anotei, mas deixa eu achar aqui. Daniel capítulo 7. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Daniel capítulo 7. Ó Jesus, ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Eu queria compartilhar aqui esse versículo, irmãos. Daniel, capítulo 7. Todos eles explorar. Aqui, irmãos, versículo 25. Daniel, capítulo 7, versículo 25. Ele está falando a respeito do anticristo, tá, irmãos? Diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Aqui está falando da grande tribulação, tá, irmãos? 3 anos e meio. Mas não quero tocar nesses pontos, eu quero tocar nessa expressão aqui, ó, magoará os santos do Altíssimo. Essa palavra, irmãos, no original, ela tem o sentido de desgastar. Irmãos, essa é a estratégia de Satanás. É a estratégia desse mundo. Irmãos, ele tem desgastado os irmãos. Irmãos, veja essa experiência que nós estamos passando, pandemia. Isso tem ou não tem desgastado? Tem desgastado a nossa mente. Tem muitas pessoas ficando doentes, não pela doença em si, irmãos, mas pela própria mente. Percebe? Está sendo desgastado. Muitos irmãos têm passado por problemas, né, psicológicos, devido a esse período que nós estamos vivendo. Bom, irmãos, é isso aqui, irmãos, que Satanás tem feito. Ele tem desgastado. Tem um texto do irmão Watchman Nee, eu não lembro o nome, se não me engano, eu acredito que seja isso. Eis que as trevas cobrem a terra. Acredito que seja esse o título desse texto. Eu não lembro exatamente, eu acredito que os irmãos colocar no Google, os irmãos vão encontrar.
eis que as trevas cobrem a terra. E ele fala sobre isso, ele fala dessa experiência de que nos últimos dias, tudo que é contrário ao Senhor vai nos envolver como o ar nos envolve, nos desmotivando, nos desgastando. Irmão, louvado seja o Senhor. Aí nessa situação nós temos a chave, nós temos o Senhor, nós temos os irmãos, nós temos a palavra, nós podemos, irmãos, ainda assim, nesse período, ser guardados. Ó Senhor Jesus, que nós sejamos, irmãos, encorajados a amar o Senhor e amar a sua vida. Ó Senhor Jesus. Bom, irmãos, diante de tudo isso, a gente pode perguntar assim, como está o nosso viver? Como está o meu viver, irmãos? Quando a gente olha para a experiência, quando a gente leu essa semana o alimento diário, a gente pode ter pensado assim, não, mas isso é Paulo, isso é para Paulo, isso foi Paulo que passou por tudo isso, mas sou eu, você não tem ideia como é a minha vida. Não é assim, irmãos? Nós precisamos olhar para essas coisas e achar, não, Paulo era um super irmão, era um irmão que vivia 100% no Espírito, era um irmão, irmãos, Paulo era homem, Paulo você passou por dificuldades, passou por tantas coisas. Paulo chega a dizer, irmãos, que ele é o menor de todos os santos. Muitas vezes nós achamos que nós somos os menores. Não, irmãos, o menor é Paulo. Por menor que eu seja, e eu creio no que está escrito na palavra, se Paulo era o menor, eu estou um pouquinho acima nesse aspecto, tá, irmãos? Os irmãos estão um pouquinho acima, porque Paulo é o menor, Senhor Jesus. Então, irmãos, se Paulo conseguiu, irmãos, nós também conseguimos. Por isso que ele pede, irmãos, ele ora, ele roga que nós sejamos imitadores dele. Assim como ele imitava o Senhor, nós podemos, irmão. Nós temos que imitar o Senhor, sim, mas muitas vezes o Senhor ainda é um aspecto que nós não temos achamos por, ele era 100% homem, mas sim, 100% Deus, então ele podia. Mas Paulo era homem, e Paulo pôde imitar o Senhor, então nós também podemos imitar o Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, quando nós vemos isso, nós precisamos ser encorajados a viver inteiramente por agrado do Senhor. Deixa eu ler esse versículo, eu já falei 2 vezes nele, não li ainda, está em Colossenses. Perdão, irmãos, perdão. Colossenses, capítulo 1. Oh, Senhor Jesus. Colossenses, capítulo 1. Oh, Senhor Jesus. Versículo 10. Colossenses 1, versículo 10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, a fim de viver de modo digno para o seu inteiro agrado. Senhor Jesus. Irmãos, esse é o nosso encorajamento. Precisa ser encorajado por essas palavras, de viver inteiramente por agrado do Senhor. E aí, irmãos, por que nós fizemos isso? Nós podemos viver dessa maneira. Irmãos, porque o Senhor nos escolheu. Assim como eu falei nisso, o Senhor nos escolheu, irmãos. Olha só Gálatas, Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Deixa eu correr, irmãos, um pouquinho que está acabando o tempo. Senhor Jesus. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Alguns estudiosos da Bíblia, alguns teólogos, como os irmãos geralmente compartilham sobre essa palavra, os teólogos, eles falam que essa palavra aqui é específica para Paulo. Tá, irmãos? Então, quando eu falo aqui que, porém, o que me separou antes de nascer e me chamou pela sua graça, se refere especificamente a Paulo. Aquela passagem lá de Isaías 45, quando fala, de que o Senhor também nos chamou antes, aquilo é específico para Isaías. Não quero discutir doutrina nesse aspecto, mas eu creio, irmãos, baseado em Efésios, deixa eu ler Efésios, capítulo 1, Efésios, capítulo 1, Senhor Jesus, Efésios, capítulo 1, versículo 4, a partir do versículo 4,
assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Só até aqui, irmãos. Aqui diz assim, irmãos, porque assim como nos escolheu. Então, irmãos, não foi só Paulo que foi escolhido no ventre de sua mãe, não foi Isaías apenas que foi escolhido no ventre de sua mãe. Irmãos, todos nós fomos escolhidos por Deus. Aqui fala, nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Irmão, louvado seja o Senhor por isso. Ó Senhor Jesus, Deus na sua onisciência, irmãos, é algo que nossa mente não alcança, mas Deus em sua onisciência, Deus nos escolheu no tempo um dia nos salvar, e graças a Deus nós aceitamos isso, nós somos salvos por meio do Senhor, por meio da obra de Cristo, mas aqui fala que Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, olha só, para sermos santos, para sermos separados, Senhor Jesus, e irrepreensíveis, percebe? Paulo disse certa vez que ele era irrepreensível, quanto à lei ele era irrepreensível. Aqui, irmãos, o Senhor afirma que Ele nos escolheu para sermos irrepreensíveis, não por meio de lei, mas por meio da obra do Senhor. Senhor Jesus, irmão, nós já somos isso, ó Senhor Jesus. Aí diz assim, irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, vou ler segundo o original agora, tá? Para filiação completa, não apenas para a nossa salvação, salvar o nosso espírito, mas completar a sua obra, nos salvar completamente, corpo, alma e espírito salvos diante do Senhor um dia. Essa obra já começa hoje, irmãos. Foi para isso que o Senhor nos predestinou, para a sua filiação, por meio de Jesus Cristo, segundo o bom prazer da sua vontade. Deus tem uma vontade, essa vontade vem do bom prazer de Deus. Essa vontade é o bom prazer de Deus, é fazer isso em nós, irmãos, todos os dias. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, irmãos, que privilégio. Irmãos, deixa eu encorajar os irmãos, aqui não estava no script, mas eu me lembrei de Salmo 139 aqui, Salmo 139, eu acredito que eu vou ter que concluir aqui com esse Salmo, então eu vou ler aqui o Salmo 139, Senhor Jesus. Os irmãos me perdoem, irmãos, eu vou ler todo, tá? Salmo 139. Eu acho que dá para a gente ganhar o sentimento que o Senhor tem nos dado nessa noite, tá? Senhor Jesus. Senhor, versículo 1, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos, ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já conhece todas, e Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado não posso atingir. Senhor Jesus. Irmãos, aqui está falando da onisciência de Deus. Senhor Jesus. Na verdade, irmãos, da onipresença, né? Onde ele pode estar, né? É isso mesmo. Aquilo que Ele conhece. Onisciência. Senhor Jesus. Perdão, irmãos, onisciência. Aquilo que Ele conhece. Aqui fala, irmãos, que o Senhor, quando Ele conhece o meu assentar, o meu levantar, o meu deitar, Ele conhece, irmãos, Ele esquadrinha o meu andar. A palavra nem me chegou na boca, eu nem sei na minha língua, mas o Senhor já sabe toda. Percebe, irmãos? Olha só. Irmãos, o Senhor nos escolheu dessa maneira. Nós olhamos para a história de Paulo, nós podemos pensar assim, rapaz, se fôssemos nós, Ananias, quando o Senhor chega para Ananias assim, Ananias, olhe, um homem ali, Saulo, acabou de crer no Senhor, vá lá, e ele está em tal lugar, está orando, vai lá e fala para ele. Irmãos, quando Ananias soube que era Saulo, aquele que perseguia a igreja, aquele que tinha vindo ali com cartas para prender os cristãos, irmãos, Ananias tremeu na base. Mas Senhor, de muito tenho ouvido que esse homem tem perseguido a igreja. Percebe, irmãos?
Se fôssemos nós que fôssemos escolher Paulo, não escolheríamos. Se eu fosse me escolher, eu não me escolheria. Mas Deus, irmãos, nos escolheu. E Deus já sabia de tudo isso. De todas as minhas dificuldades, de todas as minhas falhas, das falhas dos irmãos, das dificuldades dos irmãos, e ainda assim Deus nos escolheu. Irmãos, Deus não erra. A escolha de Deus é completa. Ele vê o fim de toda a sua obra. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Versículo 7. Versículo 7. Diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estar. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Irmãos, não há como fugir. Uma vez que nós cremos no Senhor, o Senhor já nos salvou, o Senhor já começou a sua boa obra e Ele vai concluir. Irmãos, independente da minha experiência, seja nas experiências de alto, desfrutando do Senhor, no pico do meu desfrute, seja no mais profundo abismo, no meu ponto mais distante do Senhor, ainda assim, o Senhor está comigo, irmãos. Ainda assim, o Senhor vai estar conosco. Eu acho muito rico esse versículo, que ele fala assim, ó: se suba aos céus, lá está. Mas quando ele fala de descer, irmão, ele fala de fazer cama. Percebe? Nossa experiência não é assim. Talvez nossa experiência de alto seja poucos. Eu dou um passo no pico ali, passo um pouquinho de desfrute, mas logo caio. Na minha experiência, muitas vezes, é muito mais fazendo cama do que passando no altos céus. Ainda assim, irmãos, o Senhor sabe de tudo isso. Versículo 9: se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a sua mão. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, Senhor Jesus, até as próprias trevas não serão escuras. Ó Senhor Jesus, e as trevas e as luzes são a mesma coisa. Irmãos, isso aqui representa o quê? A onipresença do Senhor. Irmãos, Deus está conosco, todos os dias. Irmãos, isso é uma promessa de Deus. O Senhor Jesus prometeu isso. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Bom, louvado seja o Senhor por isso. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. O versículo 13 vai falar exatamente disso, irmãos. Do que eu tinha falado a respeito da escolha de Deus antes de nos ver. Irmãos, Deus não nos escolheu pelo que eu fiz. Deus não escolheu pelo que eu faço, pelo que eu posso fazer ou não fazer. Irmãos, Deus não olha para isso. Deus nos escolheu. E esse versículo 13 fala isso, ó: pois tu formaste o meu interior e tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, Senhor Jesus, visto por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis. A minha alma o sabe muito bem, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto foi formado e entretecido. Como nas profundezas da terra, os teus olhos me viram, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles ainda havia. Irmãos, tocam nisso. Irmãos, nós somos importantes para o Senhor. Aqui fala, irmãos, que os olhos do Senhor me viram, ainda a substância informe. Irmãos, eu não era nada, e Deus me amou. Os irmãos não eram nada, e Deus me amou. Então, irmãos, não é por falhar que o Senhor vai desistir de nós. Não é por achar que essa situação está difícil que o Senhor vai desistir de nós. Irmãos, precisamos avançar, irmãos, precisamos ser encorajados. Irmãos, esqueça a sua mente, esqueça o que Satanás tem plantado, esqueça os dados. Irmãos, vamos colocar o capacete da salvação, vamos estar junto da palavra, junto dos irmãos, vamos aproveitar, irmãos. Irmãos, está difícil, está cansado, não tenho força para orar, põe um hino, irmãos. Não tenho força para invocar, põe um hino. Vamos, irmãos, aos poucos aproveitar isso. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Irmão, não tem como ser tocado pelo Senhor dessa maneira. Ao ler essas palavras, irmão, não tem como não ser tocado pelo Senhor, de sermos encorajados a prosseguir. Por isso que o versículo 17, o salmista diz assim, ó:
que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Ó Senhor Jesus. E como é grande a soma deles. E se os contaste, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Irmãos, é isso que o Senhor espera de nós. É isso que o Senhor tem para nós, irmãos. Irmãos, é impossível, irmãos, meus pensamentos alcançar isso, mas eu posso crer. Eu posso crer no que o Senhor tem falado para nós. Ó Senhor Jesus. Tomara, ó Deus. Irmãos, vamos tomar isso como nossa oração. Tomara, ó Deus. Desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, o homem de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como os teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? Não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Irmãos, ainda aqui o Senhor nos dá uma advertência. Aí ele fala aqui do perverso e do homem de sangue. O perverso, irmãos, claro, representa Satanás, os seus anjos caídos. Os homens de sangue representam o que, irmãos? Os homens desse mundo, as pessoas desse mundo. Elas se voltam contra o Senhor. E aqui fala, irmãos, que qual deve ser a minha reação? Eu devo me aborrecer com os que aborrecem o Senhor, com os que são contra o Senhor. Eu devo me aborrecer com ódio consumado. E eles são meus inimigos, inimigos de fato. Irmãos, vamos ter cuidado com o mundo. Jovens, vamos ter cuidado com o mundo. O mundo está aí, irmãos, nos enganando. Não vou ler, irmãos, por causa do tempo, mas Tiago 4 fala sobre isso, se eu não me engano. Ele diz assim, adúlteros. Algumas versões falam infiéis, né? Se somos amigos do mundo, nos tornamos inimigos de Deus. O que quer dizer isso, irmãos? Essa palavra não é simplesmente amigo, mas amante. Irmão, se eu amo o mundo, se eu amo as coisas do mundo, eu me torno um adúltero, porque nós, irmãos, a igreja somos noiva de Cristo. O povo de Deus é o marido, e da igreja, Cristo é o noivo, então é relação de amor, irmão. Meu amor tem que ser para o Senhor. Por isso que Paulo fala isso em Corinto, né? De nós sermos como virgem pura, a um só esposo, né? Senhor Jesus. E aqui, irmãos, fala isso. O mundo, se nós amamos as coisas do mundo, o que é que há no mundo? Concupiscência, soberba. Percebe, irmãos? Se nós amamos essas coisas, nós nos tornamos adúlteros. Nós traímos, nós somos infiéis, porque nós amamos outra coisa além do Senhor, outra coisa além do meu noivo, outra coisa além do meu amado, que é o Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então eu vou concluir agora, irmãos. Infelizmente, eu acho que eu não vou concluir tudo, mas foi o sentimento que o Senhor me deu aqui nesse finalzinho, tá? Então o versículo 23 diz assim, quando o salmista fala sobre isso, de que aqueles que são inimigos de Deus, também se tornam inimigos dele. Inimigos, ele os aborrece com ódio consumado e são inimigos de fato. Talvez o salmista caia na sua mente, como também nós podemos cair na nossa. Porque nós podemos dizer, não, mas eu ainda amo algumas coisas no mundo. Eu ainda amo outras coisas além do Senhor. E aí ele diz assim, irmãos, conclui assim, ó. Sonda-me, ó Deus, ó Senhor Jesus. Se nós possamos tomar esses versículos 23 e 24 como nossa oração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Ó Senhor Jesus. Talvez eu ainda não consiga ser como Paulo, né? Considerar tudo como refúgio. Tudo como refúgio. Paulo disse que se alguém poderia confiar na carne, ele muito mais. Claro, irmão, só um parênteses. Essa carne que Paulo confiava não é a carne pecaminosa, não é isso que Paulo está dizendo. Porque Paulo fala antes que ele era circuncidado ao 8º dia. Então essa carne aqui era uma carne circuncidada. Era uma carne, a circuncisão é uma figura da santificação no Velho Testamento. Então, quando Paulo fala de que ele podia confiar na carne, ele podia confiar numa carne circuncidada, naquilo que ele era diante do Senhor, diante da lei, irrepreensível, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que havia na lei, irrepreensível. Talvez nós não conseguimos tocar nisso, na nossa experiência. Então nós pensamos assim, eu ainda amo algumas coisas do mundo. Eu não consigo abandonar eu não consigo considerar as coisas como refúgio, ainda amo muitas coisas além do Senhor. Essa precisa ser a nossa oração. Senhor, sonda-me, ó Deus,
e me conhece, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece os meus pensamentos. Ó Senhor Jesus, irmãos, que nessa noite o Senhor possa nos visitar cada um de nós, na sua soberania, na sua onisciência, na sua onipresença. Cada irmão na sua casa, o Senhor possa nos visitar e sondar os nossos corações. E aí o versículo 24 diz assim: vê, irmãos, o Senhor vê. Ó Senhor Jesus, vê se há em mim algum caminho mau. Ó Senhor Jesus. Talvez você diga assim, ele, o Senhor vai encontrar. Talvez eu possa dizer assim, Senhor, você vai encontrar alguns caminhos maus em mim. Irmãos, o versículo não termina aqui. Ele diz, ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor por esse ir. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ó Senhor Jesus. Irmãos, que o Senhor nos visite nessa noite, que o Senhor sonde nossos corações, que o Senhor faça nos reconhecer o amor que o Senhor tem se dispensado para nós nesses últimos dias, que nós possamos amar ainda mais a vinda do Senhor, que o Senhor possa sondar o meu coração, os meus pensamentos, e ver se há em mim algum caminho mau. E Senhor, se encontrar o caminho mau, Senhor Jesus, Senhor, nós cremos que o Senhor nos guiará pelo caminho eterno. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor por essa palavra, que o Senhor nos encoraje, que o Senhor nos dê uma semana cheia da presença do Senhor. Lembre-se, irmãos, seja no mais alto céu, seja no mais profundo abismo, onde está a minha cama, o Senhor vai estar conosco. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar. Eu vou orar aqui, irmãos, para concluir essa mensagem dessa noite, tá? Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado. Senhor, obrigado por tal palavra cheia de realidade, uma palavra que nos dá uma direção. Senhor Jesus, Senhor, abençoa cada irmão, Senhor, cada irmão aqui presente ouvindo essa palavra, Senhor, aqueles que possam depois ouvi-la, Senhor, abençoa-nos, Senhor. Senhor, e vem para nós. Senhor, nós declaramos o nosso amor por Ti, Senhor, declaramos o amor pela Tua vinda, Senhor, nós amamos a Tua vinda. Senhor, nos prepara, Senhor. Senhor, nos prepara para nos encontrar contigo adequadamente. Senhor, mas hoje, Senhor, queremos ser esse. Senhor, que vivem para Ti, vivem de maneira piedosa, expressando a Tua vinda. Senhor, sonda-nos, Senhor. Sonda-nos completamente. Senhor, conclui a Tua obra em nós. Ó Senhor Jesus. Pedimos em nome do Teu Filho. Ó Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor, irmãos. Boa noite. Amém.